Hum, como eu estava falando, os riscos então podem ser classificados em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidente. Então, cada risco tem, então, os riscos físicos são representados pela cor verde, químicos pela cor vermelha, biológicos pela cor marrom, ergonômicos pela cor amarela e os riscos de acidente pela cor azul. Então, dentro do mapa de riscos, nós temos essa representação gráfica por essas cores, pelas seguintes cores. Então, o mapa de risco ele deve incluir, através dos círculos, dos seus círculos, né? De acordo com a classificação de cada risco, é o grupo que pertence o risco, ou seja, o grupo pode ser físico, químico, biológico, ergonômico ou ergonômicos, basicamente. E os riscos gerais de acidente. É o número de trabalhadores que estão expostos a esse risco, a especialização do agente, ou seja, o que o agente provoca. Exemplo, alta tem o risco físico, o ruído em excesso pode causar danos à audição do trabalhador. Isso é uma especialização. E a intensidade com que isso ocorre, ou seja, a intensidade, a gravidade desse risco. Ou seja, a gravidez, o número um número que indique a gravidade que esse risco pode causar, exemplo, a audição do trabalhador. O risco é de 90% de 100, então é um risco altíssimo de que às vezes nem é próprio para ninguém trabalhar nessas condições assim tão elevadas de ruído. Então, agora e assim se elabora a noção geral do mapa de riscos. Agora temos os tipos de percepção de risco. O risco ele pode ter uma percepção objetiva, que é aquele que pode identificar, medir e avaliar dentro do mapa de riscos. Já o risco subjetivo, ele é o risco que a qual o trabalhador ele por si só avalia os riscos a qual ele está submetido. Então, na percepção subjetiva, o próprio nome diz subjetivo. É o meu ponto de vista, é o modo como o próprio trabalhador vai avaliar as condições de risco a qual ele está submetido e orientar a empresa sobre esses riscos. A empresa não deve ser negligente e ir tentar solucionar em medidas para prevenir futuros acidentes com base na orientação aí que foi dada pelo funcionário, pelo trabalhador. Então, agora eu vou falar com vocês sobre o conceito de higiene do trabalho. Então, a higiene do trabalho ela contribui com soluções para prevenir doenças que acometem a saúde do trabalhador, reconhecendo, avaliando e controlando riscos ambientais presentes nos locais de trabalho. Então, ela vai prevenir acidentes, riscos dentro do ambiente de trabalho. Ela não é higiene do trabalho, não é só manter o ambiente de trabalho limpo, higienizado, como aparentemente o nome aparenta ser. Ser, mas não é só isso. Ela atua no controle e na prevenção de todos os riscos do ambiente de trabalho, envolvendo agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos. Então,
engloba todo um conceito, não é só prevenir agentes biológicos envolvendo parte de limpeza. Isso engloba também, mas ela também previne riscos químicos, físicos e ergonômicos, que é esforço físico em excesso do trabalhador, como eu já havia falado anteriormente. Então, a higiene do trabalho, para eliminar e reduzir os riscos no ambiente de trabalho, ela deve seguir essas seguintes etapas: reconhecimento, que é a fase de reconhecer os agentes ambientais que podem prejudicar o trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, a primeira etapa é o reconhecimento. Reconhecimento do risco dos agentes ambientais. A próxima etapa é a avaliação, ou seja, avaliar como que se pode, eu posso estar atuando na prevenção desses agentes, prevenindo esses riscos no ambiente de trabalho. E a última fase é o controle, que é, como eu já havia falado, controlar, evitar que novos riscos, novos acidentes ocorram. Então, as três fases que regem a higiene do trabalho é a fase de reconhecimento do risco, avaliação e, por fim, o controle desses riscos, desses agentes em geral. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre as medidas de proteção no trabalho, que é aí que entra os EPIs e os EPCs. O que são os EPIs? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, ou seja, compete ao trabalhador utilizar. Cada trabalhador utiliza o seu exemplo protetor auricular para proteger contra ruídos, o protetor aqui da região do rosto para proteger contra agentes químicos e até físicos também, como luz excessiva, claridade, usar óculos, o uso de bota, avental, capacete para quem trabalha em obras e metalurgia. Então, esses são equipamentos de proteção individual, que é obrigatório cada trabalhador utilizar e obedecer a essas regras. O trabalhador deve colaborar obedecendo, não basta a empresa somente oferecer. O trabalhador tem que utilizar, tem que aproveitar quando a empresa oferece. Quando a empresa não oferece, aí às vezes o trabalhador reclama, é quando ela oferece e não utiliza. Então, essa já é uma questão ética do trabalhador de se autoconscientizar para utilizando os equipamentos que garantem ali a sua proteção no ambiente, no seu ambiente de trabalho como um todo. E os CPC são os equipamentos de proteção coletiva, que são utilizados por todos os funcionários, todo o corpo da empresa, não somente quem trabalha em dado setor. Mas um exemplo são os corrimões, toda empresa deve ter corrimão, piso antiderrapante, extintores de incêndio devem estar presentes em toda empresa. Deixa eu ver outro exemplo, rampa para cadeirantes. Hoje as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, então a empresa deve utilizar de rampas para acessibilidade, elevador para cadeirante. Então a empresa deve investir em equipamentos que previnem acidentes envolvendo esse público
dentro da empresa como um todo. Então é essencial utilizar as rampas, extintor de incêndio, corrimão, piso antiderrapante em escadas, ajudam em muito a prevenir acidentes a minimizar, né? Não totalmente, mas minimizar os riscos, né, ambientais do trabalho. Então, dando continuidade, para vocês terem uma ideia, hoje os riscos físicos, ruídos e vibrações são as principais causas de doenças do ambiente de trabalho. São os ruídos, os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, dando continuidade, eu vou estar falando agora sobre a diferença com vocês de falamos a diferença anteriormente a respeito de risco e perigo. Agora eu vou estar falando com vocês sobre a diferença de acidente e incidente do trabalho. Então, acidente. Acidente ele é todo fato inesperado que acontece inesperadamente e causa danos à saúde, à integridade do trabalhador, né, à vida do trabalhador. Já o incidente, ele é o evento que também ocorre de forma inesperada, mas não chega a causar um dano ao trabalhador. Então, no acidente o dano ocorre, no incidente o dano não chega a acontecer. O trabalhador não chega a cair, se machucar, ele quase caiu. Isso é um incidente. Acidente é quando o fato se concretiza, quando ele realmente caiu, bateu a cabeça, ou chegou a fraturar uma outra parte do corpo, aí sim é um acidente do trabalho. Isso não vale só para o ambiente de trabalho, mas para toda ocasião. Então, o acidente do trabalho, ele é aquele que acontece dentro do ambiente de trabalho. O próprio nome já diz, ele ocorre, acidente do trabalho ocorre dentro do ambiente de trabalho. Então, são consideradas também acidentes do trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, a doença profissional. A doença profissional ela está relacionada ao exercício da profissão e a doença do trabalho ela está relacionada às condições que o ambiente de trabalho oferece ao trabalhador. Então essa que é a principal diferença de doença profissional e doença do trabalho. Dando continuidade, eu espero que esteja tudo claro até aqui. Eu estou dando uma noção geral do tema com vocês. Então, eu vou estar agora falando com vocês um pouco sobre a classificação dos acidentes. Temos a lesão com afastamento, que impede o acidentado de voltar ao trabalho no dia imediato ao do acidente. A incapacidade permanente total, que é a perda total da capacidade do trabalho, onde o trabalhador não tem condições mais de trabalhar. A incapacidade permanente parcial, um trabalhador ele pode voltar a trabalhar futuramente. A incapacidade temporária total é aquela que envolve a perda total da capacidade do trabalho, resultante de um acidente muito grave dentro do ambiente ali que impediu o trabalhador voltar realmente a trabalhar. E a lesão sem afastamento,
que é aquela lesão que não impede que o trabalhador volte ao trabalho. Ou seja, ele sofreu, só que ele não pode, ele tem condições de voltar a trabalhar. Então, ela é algo realmente temporário. O trabalhador pode voltar a trabalhar. Então, agora eu vou falar das causas dos acidentes. Então, os acidentes, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui um esquema que eu fiz que vai mostrar de forma geral como funciona. Então, as causas do acidente do trabalho podem ser causas básicas. As causas básicas, elas dão início à classificação dos acidentes, que elas podem ser divididas em dois fatores. Temos o fator pessoal, que é o fator que ocorre por negligência do trabalhador. O próprio trabalhador ele não tem conhecimento para a tarefa ou ele agiu por imperícia, imprudência, realizou algo sem equipamento de proteção, sabendo do risco que ele estava correndo. Isso é um fator pessoal. E já o fator de trabalho, ele já está relacionado às condições de trabalho que a empresa pode oferecer, aumento de produção, tecnologia inadequada, já é fatores da empresa e não do funcionário, já é negligência da empresa. Então, o fator pessoal ocorre por negligência do trabalhador. Já o fator de trabalho ocorre por negligência da empresa para com seus colaboradores. Então, as causas básicas então se dividem em fatores pessoais e fatores do trabalho. Já agora temos as causas imediatas, que são as circunstâncias que se apresentam originando diretamente o acidente. E elas dividem-se em ato inseguro, que já complementa o fator pessoal, que ocorre pela negligência do trabalhador com as suas funções ou falta de conhecimento, e tipo operar um equipamento sem autorização, não usar usar equipamentos com defeito, não sinalizar ou comunicar os riscos em caso de haver riscos. O trabalhador ele não faz uma análise subjetiva, como eu havia falado, identifica o risco, só que aqui ele não comunica à empresa do perigo que esse risco está causando. Poderá causar aos demais da sua equipe, né? E não usar os equipamentos de proteção individual, realizar tarefas sem capacitação. Então é o que mais vemos hoje. Dentro de muitas empresas ainda existe profissionais que não são treinados ou agem de forma negligente nas suas funções. E a condição insegura, que já é por negligência da empresa, ou seja, sistemas de sinalização e alarme inadequados, falta de espaço físico para trabalho, ruído excessivo, exposição a gases, vapores, poeiras, faltas de equipamentos de proteção individual a que a empresa não oferece. Então aí é negligência da empresa e não do trabalhador. Então, como eu havia prometido, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema. Então, esse esquema aqui ele representa como funciona. Então, aqui nós temos os fatores pessoais, aqui sobre as causas básicas, que são os fatores pessoais, que estão interrelacionados ao ato inseguro. Os dois ocorrem por negligência do trabalhador. E os fatores, e aqui embaixo já são as condições inseguras, que já são ato inseguro e condição insegura, que já é outro fator. Então aqui temos os fatores do trabalho,
que estão interrelacionadas às condições inseguras que ocorrem pela negligência da empresa. E aqui, como retomando, fatores pessoais que ocorrem por ato inseguro do trabalhador. Então, aqui é negligências do trabalhador e aqui negligências da empresa, que podem resultar no acidente do trabalho. Então, a junção de todos esses elementos, eles geram um acidente se não forem trabalhados de forma adequada. Então, eles podem estar gerando acidentes graves no ambiente de trabalho, seja por parte do trabalhador ou por parte da empresa. Então, é essencial aí na análise de riscos isso ser bem gerido, bem avaliado pelos especialistas de medicina e segurança do trabalho, que são os engenheiros, médicos do trabalho, que vão medir o grau de risco, periculosidade, insalubridade de cada função dentro da empresa. Eles irão medir, avaliar o grau de risco presente dentro da empresa como um todo. Então, envolvendo a parte aí que é calculado, os adicionais de periculosidade, 30%, que é a base, agora em insalubridade temos 20, 30 e 40%, que é calculado com base no salário mínimo do trabalhador, multiplica-se pelo nível de insalubridade. Exemplo, se é 10% é risco mínimo, 20% médio, 40% máximo. Exemplo, 20% vai ser 20% vezes R$ 954, que é um salário mínimo. E o resultado eu vou somar ao salário base do trabalhador, que vai me dar o adicional de insalubridade. Já a periculosidade, a base é 30%. Para quem trabalha com fogos de artifício, veja que já são outros tipos de risco. Então, é 30% vezes o salário base do trabalhador. O resultado eu somo o salário dele novamente, que vai me dar o adicional de periculosidade. Isso como eu vou estar tratando, então, nessa parte de departamento pessoal, que é uma área que eu vou estar abordando futuramente com vocês em outro vídeo. Então, basicamente é isso, é calculado de forma geral a insalubridade com base no grau mínimo, médio, máximo, e a periculosidade, a base dela é 30%. Então, essa medição ela é feita normalmente por médicos ou engenheiros do trabalho. Então, eles são treinados, capacitados para essa função. Dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos o CAT. O CAT ele é a comunicação de acidente do trabalho. Então, toda vez que acontece um acidente, é obrigatório que a empresa comunique ao órgão competente esse acidente. Essa comunicação é o CAT, né? A comunicação de acidente do trabalho, e deve acontecer ali de imediato. Assim que acontecer um acidente, deve ser registrado, comunicado esse acidente, e para que ele possa ser reparado, uma equipe seja enviada para prevenir que esse acidente ocorra novamente na empresa. Então, isso deve ser comunicado aos órgãos competentes do trabalho. Então, agora eu vou estar falando um pouco com vocês sobre como funciona a análise de acidentes do trabalho. Então, a análise de acidentes do trabalho, de forma geral, ela visa encontrar as causas que ocasionaram o desencadeamento do acidente, a fim de propor
medidas de controle para evitar que um acidente similar ocorra. Então, elas previnem que acidentes similares ocorram novamente, por meio da análise das causas imediatas e das causas básicas dentro do ambiente de trabalho, como eu já havia falado, imediatas que envolvem fatores pessoais e, e fatores do trabalho e as causas base imediatas já que envolvem as condições inseguras e o ato inseguro dentro da empresa, fatores pessoais e ato inseguro por parte do trabalhador e condições eh, inseguras e fatores do trabalho já envolvem a parte da empresa, né? Negligências da empresa para com o trabalhador. Então, temos dentro dessa análise fazemos identificado as versões do acidente dadas por todas as pessoas que presenciaram após ter sido feita a comunicação do CAT. É necessário um depoimento. As versões do acidente dadas por toda a equipe que presenciou o acidente, a visita de inspeção ao local do fato e a versão dada pelo chefe de que estava ali presente presenciou. Então tem todo um depoimento para que o trabalhador receba benefícios do INSS. Do INSS e necessário que seja comprovado realmente como aconteceu aquele acidente. Para que a empresa possa entrar com os benefícios ao trabalhador de reparo do acidente. Então, em caso de morte, a empresa tem que até arcar com despesas de velório. É obrigatório por lei que a empresa arque com todas as despesas que ocorreu dentro da empresa ou até durante o trajeto à empresa. Então temos as doenças dentro da empresa, que a empresa é obrigatória a arcar. Fora já envolveu um fator externo, mas a família recebe um benefício do INSS para reparo do dano causado com óbito ou acidente que deixou o trabalhador paraplégico, acidentado de alguma forma mais grave. Então, as doenças ocupacionais, agora eu vou falar sobre doenças ocupacionais, elas se caracterizam pela deteriorização lenta da saúde do trabalhador. Então, são aquelas que acontecem ao longo do tempo, vão danificando a saúde do trabalhador ao longo do tempo, a exposição a agentes diariamente. Isso é uma doença, provoca doenças ocupacionais do trabalho que vão acontecendo gradativamente ao longo do tempo e prejudicando a saúde do trabalhador sem que muitas vezes ele se dê conta, ele perceba em si do risco que ele está sendo exposto. Então, as doenças ocupacionais podem ser, como eu já havia falado, doenças profissionais que envolvem o exercício da profissão e as doenças do trabalho que envolvem as condições inseguras do ambiente de trabalho mesmo e provocam danos à saúde do trabalhador a médio e longo prazo. Então, eu já vou finalizando aqui essa aula, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas com vocês. Mas basicamente a segurança do trabalho ela visa proteger o trabalhador dentro do ambiente de trabalho, por meio de medidas como a análise de riscos, com a criação do mapa de riscos,
identificação dos agentes causadores do risco, uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva que são indispensáveis, as NRs, toda a empresa deve obedecer às normas regulamentadoras, é obrigatório por lei o cumprimento dessas normas. A outra questão também é atuar na parte subjetiva, o trabalhador identificar os riscos e orientar a equipe, orientar o chefe sobre esses riscos. Isso ocorre na CIPA, onde são eleitos cipeiros, que eu vou estar tratando no próximo vídeo sobre CIPA com vocês, tá bom? SESMIT e PCMSO e PPRA, que são as políticas de segurança. Então, mas de forma geral, é essencial que o trabalhador alerte sobre os riscos que ele está sendo exposto dentro do ambiente de trabalho, evitando que outros funcionários sofram acidentes. Então, o trabalhador tem que pensar de forma coletiva. Toda equipe, não somente ele, mas toda equipe trabalha em conjunto, trabalha de forma conjuntural, de forma estruturada. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada, como eu já havia falado no começo da aula, sobre o Ramazzini, Bernardino Ramazzini. Ele foi um grande estudioso que identificou, deu início ao estudo da relação das doenças do trabalho à questão do ambiente, as condições do ambiente, e comparando essas condições do ambiente à influência dos agentes na saúde do trabalhador. Então, dei uma pesquisada, vale a pena essa referência. E sobre a OIT, Organização Interna de Prevenção de Acidentes, ou desculpa, Organização Interna do Trabalho. Então, dei uma pesquisada que vale a pena vocês estarem ampliando esse conhecimento, essa noção que revolucionou e muito ao longo do tempo, não só o modelo de gestão de pessoas e o mantimento da proteção da segurança do trabalhador, os seus direitos dentro do âmbito do trabalho. Então, eu já vou me despedindo de vocês. Eu vou dar continuidade agora, falando sobre as políticas públicas no próximo vídeo que eu vou estar gravando. E em breve eu estou enviando para vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me mandem, que eu estou disposto a responder qualquer pergunta, dúvida que não ficou clara. Vocês podem estar me enviando, que eu vou estar respondendo com todo prazer. Eu vou estar esclarecendo as dúvidas, pode estar me enviando por e-mail, que eu já passei no outro vídeo, meu e-mail, ou aqui mesmo no link desse vídeo podem estar me mandando e classificando o vídeo se de acordo com se foi positivo ou para vocês essa aula. Então já vou finalizando. Boa noite.